boa tarde. Vamos começar agora mais um Estúdio Veja e hoje com uma presença super especial do elenco, parte do elenco da série 3% da Netflix. Estou aqui com o Rodolfo Valente. Prazer, seja prazer estar aqui. bem-vindo. Muito obrigado. Intérprete de Rafael. Vanessa Oliveira, que interpreta a Joana. Obrigada. Seja bem-vinda. E o Pedro Aguilera, que é o criador e roteirista da série. Seja bem-vindo, Pedro. Olá. Olá. Antes de começar essa conversa, eu quero chamar o trailer de 3% da segunda temporada que chega à Netflix amanhã, na sexta-feira. Vamos dar uma olhada. Senti saudades, Fernando? Você não tinha morrido. É ruim de eu morrer. Maralto é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Puxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu achei que nunca mais eu ia te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A Michelle tá com o Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Vana. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Uau, uau, que foi esse trailer, hein? Não, confesso que dá uma arrepiada toda vez que passa. Já assistiram 30 vezes, né? Ai, várias. 32, mais ou menos. Bem, a série, a segunda temporada chega à Netflix amanhã, né, com 10 episódios. E aí eu queria perguntar para o Pedro, em termos de produção e de roteiro, quais foram as principais diferenças da primeira para a segunda temporada? Olha, a principal diferença, na verdade, é que a gente, até antes de lançar a primeira temporada, a gente já sabia que a gente não queria que a segunda repetisse a primeira. Então, ao invés de fazer um processo de novo, só que com outros personagens, a gente sempre soube que a gente queria seguir com os nossos protagonistas da primeira e expandir um pouco mais o mundo. Então, conhecer mais o Maralto, conhecer mais o continente, aprofundar esses dois lados, porque na primeira a gente fica bem focado no processo. E acho que essa pergunta de como é o Maralto é uma pergunta que todos os espectadores estão se fazendo no final da primeira, então na segunda agora a gente mostra. Então, todas essas questões deixaram a cara da segunda diferente como a gente queria, só que a gente também fez um esforço de manter a alma da série e tudo que a gente achava essencial para ser 3% nessa segunda também. Legal. E a Joana e o Rafael, eles começam essa temporada agora em lugares separados, né? Você entrou para o Maralto, Sim. Ela ficou no continente. Eu vi só o primeiro episódio, como eu disse, para não soltar uns spoilers aqui, né? Você não imagina como é difícil não soltar spoiler. Vamos ver se eu arranco algum durante a entrevista. Não, a gente é muito bem treinado, a gente passa por um treinamento extenso. Né? Tem um a gente contrato tem um muito choquezinho perigoso. aqui, quando fala spoiler, a gente toma um choque para não dar. Então, vamos primeiro relembrar um pouquinho de onde vocês estavam na primeira temporada e para chegar no começo dessa segunda, né? Para quem não lembra muito bem aí o que aconteceu na primeira. Boa. A Joana, na primeira temporada, participou do processo, mas dentro da curva dramática da história dela. No começo, ela não ligava muito para o processo. O contato dela com o personagem do João Miguel, que é o Ezequiel, faz com que ela fique mais com vontade, com interesse em saber o que é esse mundo Maralto. Só que chega no último episódio, ela passa por uma prova que ela não considera ser boa e volta para o continente. Ela desiste do processo. Então, nessa segunda temporada, a Joana está nesse continente, procurando sobreviver, resistir. Mas depois dessa experiência com o processo, ela volta para o continente com vontade de mudar as coisas. Com crítica em relação ao mundo e querendo acabar com o processo, se juntar à causa e
e fazer com que o mundo seja melhor, assim. Um comecinho de militância, assim. Boa. O Rafael, ele presta, na primeira temporada, o processo pela segunda vez, né? E a gente descobre isso não é spoiler. Se você não viu até agora, você está vacilando, na verdade, né? Demais. Mas ainda dá para ver, a gente corre lá, assiste a primeira temporada. Né? Mas, então desliga que não ouve isso, esquece o que eu falei. Então o Rafael está prestando mais uma vez o processo, porque ele tem os seus ideais, né? Ele é um agente da causa, infiltrado ali no processo, e ele quer a todo custo passar no processo para ir para o lado de lá, para ir para o Mar Alto, para fazer o plano da causa e destruir aquele lugar. Então, quando acaba a primeira temporada, tem um choque muito grande, porque tem uma relação ali do Rafael, tem uma dúvida gigante entre os seus interesses pessoais, os sonhos que ele tinha, no caso, ter filhos e tudo mais, e os seus sonhos, seus ideais como revolucionário, como agente da causa, que é passar para o Mar Alto para continuar esse plano da causa e destruir esse mundo, essa divisão entre os mundos. Uhum. A nova temporada ela vai ser focada em um novo processo? Ela vai passar mais tempo no continente, no Mar Alto? O que vocês podem falar sobre isso? Essa temporada, na verdade, começa a 7 dias do processo seguinte, do processo 105. A gente assistiu na primeira temporada o processo 104. Então, na verdade, tanto o Mar Alto está se preparando para realizar um novo processo, quanto lá no continente, as pessoas, os jovens de 20 anos, estão se preparando para ir ao processo, e a causa também está tentando se preparar para impedir o processo de acontecer. Então, a temporada, na verdade, se passa nessa tensão e nesse choque de interesses nos poucos dias antes do processo rolar de fato. Entendi. Aliás, só para lembrar, nós estamos ao vivo. Se você tiver uma pergunta, mande pelo Facebook de Veja, que a gente lê aqui para eles responderem, ok? Sim. A gente não vai poder responder muita coisa, gente. Mas a sua pergunta para que eles não respondam. Vocês podem tentar tirar algum spoiler da gente, né? Tipo, um jogo assim. Tentar é válido. Tentar é válido. Aliás, vou fazer essa tentativa agora. Para quem foi dessa ideia? Né? A primeira temporada ela tem muitos momentos de meu Deus, isso está acontecendo, né? Quando você descobre, por exemplo, que o Rafael é da causa, ou tiveram mortes inesperadas, né? Isso aconteceu de novo nessa temporada? Teve algum momento que vocês leram o roteiro e falaram, meu Deus. Nossa, o roteiro inteiro. Todo episódio. Tinha essas viradas, assim, acho que a gente tem bastante nessa segunda, né? Muito, tem muito. Essa reação que o pessoal... A história está mais densa também. Essa reação que o pessoal vai ter assistindo, a gente teve também quando a gente foi ler, né, o roteiro dessa mente brilhante aqui do Pedro Aguilera, que não é espanhol, gente, que fique bem claro isso. Não é primo da Cristina Aguilera também. Não. Mas o... Distante. E tem muitas, isso eu posso dizer, tem muitas reviravoltas à história. Porque, principalmente, isso deve muito, eu acho, aos personagens serem muito complexos, são multifacetados, né? E sempre, cada ação ali da série, dos personagens, o que acontece, muitas vezes, na maioria das vezes, é inesperado. Então, tem muita coisa que eu lia ali o roteiro e falava, meu Deus do céu, e tem coisa que é que não é, e tem coisa que fala, é muito legal. E tem algum outro personagem além do de vocês que teve um arco que vocês acharam marcante, que se destaca nessa temporada? Veio novos personagens que ajudaram muito a compor e mostrar mais do personagem da Joana, do Rafael. Acho que todos chega no último episódio e a gente fica meio que chocado de como a história foi parar naquele lugar, assim. Sim. Eu gosto muito, sei lá, um preferido? Não. Vai, cita um, vai. Eu gosto, me surpreende também, porque eu vi uma cena, né, que eu estava no set, vi a cena, acho linda, do episódio 9, 8, não lembro. Esse eu vou falhar no número agora, gente, desculpa. Mas da Laila Garran, né, que é o personagem Marcela, assim, que é um personagem novo e me surpreende bastante. Mulher, forte. Aliás, é uma série cheia de mulheres fortes, Sim. né? A Vanessa é uma das únicas pessoas no mundo que toda sujinha fica linda, maravilhosa, né? Você precisa dar essa dica de beleza. O Maurício está perguntando quantos episódios tem a temporada. São 10 episódios, 10. né? São 2 a mais do que na temporada anterior. Sim.
Você ganhou um tempo extra aí, hein? Ganhamos um tempo extra, mas foi legal. A gente estava também, todos nós da sala de roteiro, vários roteiristas pensando, a gente conseguiu, acho que, preencher esses 10 episódios com, como eles falaram, várias revelações, viradas, tensão, arcos dramáticos. Em 2016, depois que saiu a primeira temporada, né? Aliás, a primeira temporada teve uma grande repercussão fora do Brasil, né? Como que essa repercussão impactou a vida de vocês? A primeira que foi uma surpresa muito, muito grande, positivamente, porque, pelo menos eu, quando a gente estava fazendo tanto o ensaio quanto a filmagem da primeira temporada, eu não pensava muito no depois, ou na repercussão que isso teria, para não ter alguma pressão a mais, ou para não ficar pensando nisso. E quando a série estreou, porque a série eu falo de mim como ator, o trabalho que eu faço como ator, eu coloco ali no Rafael as coisas que eu vejo aqui no nosso dia a dia. Eu sou daqui de São Paulo, então o que eu vejo no meu cotidiano, aqui, claro que tem uma questão muito imaginativa também das coisas, mas é a nossa realidade aqui do Brasil. Eu acho que é uma série muito brasileira nas cores, na língua, nas discussões, nas questões que a gente traz. E é muito incrível pensar que essa nossa série tão brasileira assim para mim, rodou o mundo, mais de 190 países, né? Todo o catálogo em todos os países onde tem a Netflix, e conseguiu dialogar de uma forma tão intensa e tão bacana com tantas culturas diferentes da nossa. Então, de países do Kurdistão até... Então, a história que a gente está contando é uma história que é nossa, com discussões nossas, mas também diz respeito a muitas outras culturas. Então, isso eu achei uma surpresa muito boa, né, para a nossa série. Legal. Aliás, estava falando com o Pedro antes da gente entrar aqui, que apesar de ser uma distopia, né, é uma série que conversa um pouco com a vida real, né? Fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Com certeza, porque todos nós da sala de roteiro, isso com certeza os atores, os diretores, todo mundo, a gente vive o mundo aqui no Brasil e as coisas vão inconscientemente entrando na série, assim. Então, um tema que a gente discutiu muito durante a sala de roteiro, até mais de um ano atrás, era essa questão que virou quase que a logline da temporada, que é de que lado você está. Então, sem dúvida, essa polarização de ideias e essa necessidade de posicionar, mas também essa radicalização dos lados. E mesmo também dentro dos dois lados, mesmo você dividindo objetivos com outras pessoas, às vezes você tem uma contradição intensa em como você quer alcançar aqueles objetivos, quais são os métodos necessários. Então, tem as radicalizações dentro das radicalizações. Isso tudo era muito interessante para a gente e acabou permeando muito do tema dessa temporada também. Então, acho que as pessoas vão conseguir se identificar nessa sensação, assim, da questão da polarização. Eu acho que a distopia aqui no Brasil já começou, né? Muita gente não percebeu ainda, mas já está aqui. A distopia está aí já, né? A série, essa segunda temporada, ela se passa um ano depois da primeira, né? E o que os personagens de vocês fizeram aí durante esse um ano e o que vocês fizeram na vida real também, outros projetos que estão por vir? Joana passou boa parte escondida. Que também tem um ponto da primeira temporada, né, que ela vai pro processo, meio que se escondendo, né, e ela volta pro continente e continua se escondendo. E aí, deixa eu ver o que mais. Será que é spoiler? Tem muita coisa que acontece nesse um ano que a gente, na verdade, mostra como flashbacks durante a temporada. Tá. Mas não sei, pode... Não sei, não. É melhor não arriscar, né? Enfim, a Joana é isso. Passa boa parte escondendo, comendo, que ela gosta muito de comer. E Vanessa, bem, eu fiz o ano passado um longa chamado Todos Nós 5 Milhões. Depois gravei a segunda temporada 3%, um projeto longo, a gente... Ficou um bom tempo, né? Com 10 episódios ainda, né? Então, e agora acabei de fazer uma participação na série Carcereiros da Globo, segunda temporada, não a primeira, fiquem calmos. E também acabei de terminar uma série chamada Chuteira Preta, pro Prime Box Brasil. Legal. O Rafael, ele, quando acaba a primeira temporada, ele conseguiu aquele grande objetivo dele. E agora... Ele passou um ano fazendo yoga. Ele passou um ano, né, fazendo terapia para se recuperar de todos os traumas passados. Não, mentira. Ele, pelo contexto, coitado, se ele pudesse ter tido essa oportunidade, ajudaria muita coisa. Mas não, ele está
ele está ali naquele lugar onde ele sempre quis estar, ali no Mar Alto, nesse reino inimigo que a causa sempre quis destruir, só que pela primeira vez na vida agora ele está sozinho, ele está andando com as próprias pernas. E isso ele está totalmente desamparado da causa, da Ivana, que é a mentora dele. Então ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, ele chegou num lugar onde ninguém chegou ainda, ele está quase sendo aquele grande herói que ele sempre quis ser, só que ele não sabe o que fazer agora. Ele está lidando com uma pressão imensa, né? É um Rafael muito diferente da primeira temporada, que tem muito medo, tem muita insegurança, tem muita tensão. Continua sendo irônico e ácido, porque essa é a personalidade dele, mas que tudo isso está muito mais grave. Chato. Um pouco às vezes, é verdade. Bastante às vezes. Mas tá tudo mais grave, porque o que acontece agora é que qualquer passo que ele der falso, errado, ele morre, né? Ele é um agente duplo ali. Então ele não pode ser descoberto de nenhum jeito naquele lugar. Então é assim que a história começa para o Rafael nessa nova temporada. E na minha vida, Rodolfo, claro que a gente passou meses aí com 3%, mas esse ano dediquei grande parte a terminar de escrever um roteiro que eu tenho com um amigo meu, Diogo Matos, e com o Célio Cavalcante, e a gente escreveu um filme que vai acontecer no que vem, chamado Depois da Tempestade, que é um filme que se passa no Amapá, né? Um filme que vai ser rodado lá no Amapá. O diretor, o Célio, também é amapaense, a Rosana Oda, a produtora Amora. Então a gente passou grande parte desse ano trabalhando no filme, estudando o roteiro, e que é uma experiência que eu nunca tinha tido antes, né, de escrever. Sempre gostei muito de escrever, escrevi para teatro já, mas roteiro de cinema que vai acontecer a primeira vez. E também fiz uma série agora como ator para o History, Gigantes do Brasil, que eu faço Dom Pedro II. Então, há 2 semanas atrás eu estava ruivo, uma barba gigante, sem cavanhaque, estava horrível, assim, mas o personagem era muito bom. Tanto é que a priminha da minha namorada, ela tem, sei lá, quantos meses, mas cada vez que eu chego lá eu tô diferente, ela nunca me reconhece. Então ela sempre chora, não consigo pegar ela no colo, gente, estou muito mal com isso. Várias pessoas elogiando a série, o Maurício elogiou o roteiro, falou que é excelente, a Adriana também falou que adorou a primeira temporada, e a Sofia perguntou se vocês se empolgam com essa reação que tem no exterior com a série, como vocês vão alimentar isso agora. Os fãs internacionais, né, eles são todos muito fofinhos, né? A gente sempre ficava pensando se tinha uma maneira diferente de lidar com o artista, assim. Em Nova York pediu foto do mesmo jeito, mandou mensagem de te amo, Turquia te ama. Teve um cara da Turquia que ele, como as mensagens ficou na caixa os outros, eu não vi. E vem muitas mensagens, eu não consigo ver todas. E aí, acho que como eu demorei para responder, ele foi atrás de uma pessoa que tinha uma foto comigo no meu Instagram, escreveu para ela e pediu para ela me escrevesse. E aí, meu Deus, aí ele começou a perguntar quais filmes brasileiros que eu gostava, assim. É uma troca muito legal, assim. E ainda respondendo um pouco da sua outra pergunta sobre o impacto que tem a série ter feito sucesso fora do país, é isso, essa troca, o interesse sobre o audiovisual brasileiro. Eu percebo muito que a maioria vem falar sobre outros filmes que chegaram até eles. É uma troca muito legal nesse momento que a gente tem. Né? Bacana. É uma coisa também que a gente muito não esperava, mas que foi fruto também de ser lançado em 190 países de uma vez, assim. E que eu brinco falando que a gente consegue entender racionalmente, mas emocionalmente muito impossível de entender que tem alguém assistindo lá na Coreia, do outro lado do mundo, vendo. É muito estranho, assim, ele não assimila mesmo. O que talvez seja até saudável, mas é uma coisa bem legal que muita gente não esperava que acontecesse e estamos muito felizes que aconteceu. O 3% tem muitos fãs e fãs muito fervorosos, é muito incrível isso. A gente foi na Comic Con, a primeira que a gente foi lá em 2016, né, aqui em São Paulo, e a Comic Con foi 1 semana depois da estreia da série. E a hora que a gente entrou no palco ali no auditório da Comic Con para fazer entrevista com a galera ali presente, o painel, foi uma coisa surreal. Eram não sei quantas mil pessoas que estavam gritando e eram fãs da série. Eles tinham visto a série, gostado da série, eram fãs da Joana, do Rafael, da Michelle, do Fernando, de todo mundo. E como isso é incrível, né? Como a nossa série tem fãs e
a primeira temporada foi em 2016, a gente vai estrear a segunda agora em 2018 e os fãs estão ali fazendo meme todo dia. Nós amamos os memes, gente. Eles são maravilhosos, continuem sempre. Vai chegar, ó, gente. Amanhã. Gente, aproveitando, estamos chegando ao fim, infelizmente, da nossa entrevista, mas eu gostaria de lembrar da primeira entrevista que vocês me deram em 2016, Sim. que aí eu perguntei o que vocês esperavam para a segunda temporada. A gente tem esse trecho aqui para assistir, vamos ver se deu certo ou não, tá? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Eu queria que a Joana tivesse um pouco mais de vida tranquila, entendeu? Pedro, para de me dar cena de luta. Cena de luta. Eu sou sedentária, gata. É legal que ela só tem cena de ação e eu só apanho na série inteira. Só Rafael, disputa, né? Quem apanha mais. Eu acho que o Rafael ganha ali pela pequena margem de erro ali, porque... um amigo meu até me ligou depois que viu o trailer, não era nem a série o trailer, e ele falou assim, cara, nossa, o trailer é tão legal ver, mas você só apanha na série. Eu falei, realmente, não viu nada ainda, você não viu o resto ainda, realmente eu só apanho na série. Vou apanhar mais. Apanhar faz parte do karma do Rafael, deve ser alguma coisa de vidas passadas, ou a Guilherme, deve ter alguma coisa contra mim, não sei direito o que é, ou devo apanhar muito bem em cena, talvez seja isso, porque o Rafael, a coisa de apanhar, ela continua, talvez eu tenha acertado isso. Tá ali no sangue. Na verdade, eu sei a resposta, as pessoas gostam de bater no Rafael. Eu acho que o público se identifica ali, fala, que legal esse cara apanhando, cara. Como eu queria dar um tapa nele, acho que é isso. E a Joana continua tendo muita cena de ação. Então, que louco, né? Que tava olhando com a Guilherme, eu falei, gente, eu tô ali falando que chega de cena de ação. Bem, o roteirista conhece mais o personagem que a gente, né? Ele me deu muito mais cenas de ação. Muito mais, mas eu me diverti muito mesmo, assim. Eu gostei muito dessa segunda temporada, tem muitas cenas de ação. Tem demais, tem demais. Joana tá... Acho que o Pedro assistiu e falou, não quer mais cena de ação. Mas que bom que ele me deu mais cena de ação e não matou, né? Ele podia ter... Mas se tiver terceira, caso Netflix confirme, você tá pedindo mais cena de ação ainda. Ah, sim. Mas Exatamente. aí agora eu vou ter que te surpreender dando nenhuma. Aliás, para manter a tradição, vamos lá, podem falar o que vocês esperam pro personagem de vocês para uma terceira temporada. Meu Deus! Como dizer isso sem dar nenhum spoiler? Eis a questão. Como? É que, gente, termina de um jeito tão doido. É muito... Eu não consigo pensar. Eu espero que continue viva, né? Sim. O que eu espero para a terceira temporada é ficar viva, né? Vamos, né? Eu confesso que eu não sei como responder isso sem dar um spoiler muito grave, assim. E eu vou tomar um choquinho aqui do aparelho anti-spoiler que a gente tem na gente pra não dar spoilers. E, aliás, gente, spoiler não é legal, não é de Deus, não dê spoilers, tá? Principalmente nessa temporada, que se der algum spoiler, acabou a brincadeira de muita gente. E essa temporada tem spoiler... Nossa, arrodo, Muitos. Né? Muitos. Se você ouviu também não desencana de assistir a série, porque vão ter outras revelações também. Se eu ouvi tem mais 200, então continua. Olha, tem coisas babados no 8, no 7, no no 4, 10. no 3, no 10, Nossa, no 4. No 5, no no 2, 6, no 7. É no final do 3, né? Final do 3 pro 4, tá babado. Ok, vou continuar assistindo então, gente. Só para finalizar, tem uma galera também perguntando, e terceira temporada vai ter mesmo? Quando saberemos? Então, não sabemos ainda, mas já estamos pensando muito bem o que ela seria, com precisão. E tomara muito que tenha, torço muito para que tenha, porque, como eles falaram, o jeito que acaba a segunda dá vontade de saber o que acontece depois. É muito maluca, assim. Assim, querer a gente quer, muito. Mas assim, só dá um toque, vocês podem ajudar isso também, mandando mensagem na Netflix, Sabe é a terceira, né? Vai vir. Por favor. Não precisa nem esperar assistir a segunda já tá ótima. Já manda hoje. Agora, já comenta começa lá. Isso, boa. Boa, gente. Vanessa, Rodolfo, Pedro, obrigada pela participação. Obrigado, gente. Obrigada. E é isso, pessoal. 3% na Netflix. Boa pedida aí. E obrigada por mais esse Estúdio Veja.